Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 11 de outubro. Agora na Espanha são 19 horas e 47 minutos. No Brasil, 14h47 da tarde. Gente, eu tô aqui no gráfico diário da BTC, mas antes eu queria mostrar o gráfico do DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, contra ienes japoneses, francos suíços, libras esterlinas, e que possui uma relação movimentacional de inversão com a BTC. O que isso significa? Quando o DXY ganha tração impulsiva, a BTC, logicamente, ganha uma tração corretiva. E vice-versa. Então, esses últimos 5 candles aqui de queda para a BTC aconteceram justamente porque os últimos 5 candles aqui também foram de subida. Mas agora, hoje, o DXY protagonizou algo muito interessante. Ele está caindo menos 0,47% pela métrica da TradingView, mas ele ostentou um candle comprador que foi fortemente engolfado pelo candle comprador de ontem. Na projeção, a nebulosidade a esverdeada, que estava ganhando espessura, começou agora a perder espessura. A linha inferior embicou fortemente para baixo. Quando isso acontece, como aqui, ó, isso aqui acontece na projeção, então a gente tem que recuar 26 candles para trás. Quando isso aconteceu, olha o que aconteceu com o DXY, caiu igual uma jaca. Como esse emborcamento para baixo da linha superior aconteceu agora, a gente pode esperar uma queda igual uma jaca, como deve acontecer aqui no DXY. É bom a gente ficar com um olho no gato, outro olho no peixe. Um olho na DXY e outro olho na BTC. O DXY, ele guarda essa relação movimentacional de inversão. Como a gente está lambendo aqui, literalmente, a base dessa nossa cunha triangular, é bem provável que efetivamente o DXY esteja perdendo fôlego. É isso que eu acho que vai acontecer. No intraday, a BTC foi didática. Deixa eu botar aqui na BTC. Ela basicamente lambia lower, voltava para VWAP, lambia upper, voltava para VWAP. Aqui deu uma mega esgarça, não chegou a esgarçar a lower, mas furou e rapidamente voltou para VWAP. Os sinais ofertados aqui já fecharam quase todos, falta fechar um para o STT, já vai fechar, está se encaminhando, justamente porque a nossa banda de VWAP hoje aqui foi religiosamente respeitada, tanto no retorno da upper para VWAP, quanto no retorno da lower para VWAP. Na seara fática, Google faz parceria com a Coinbase e começa a aceitar criptomoedas como pagamento. Uma Big Tech gigantesca que já fez cara feia para o mundo cripto, agora aceita criptoativos como pagamento. E o hash rate da BTC atinge um novo recorde histórico. A demanda por mineração de Bitcoin nunca foi tão alta e o hash rate e a dificuldade atingem novos recordes históricos. Quando a rede, esses dados on-chain começam a bater recordes históricos, isso é outro sinal forte de que talvez a gente já tenha conhecido o fundo dessa história correcional. Aliado ao movimento hoje do DXY, é mais um elemento a reforçar essa nossa leitura de que talvez a gente já tenha encontrado o fundo para BTC. E o guru da análise técnica, Raul Pal, afirma que a Ethereum e outros ativos de risco estão se preparando para uma mega reversão. Ele usa um indicador técnico chamado DMARC, às vezes eu uso, é muito bom também, e segundo ele, tanto o DXY vai reverter para queda, além do DXY promover essa reversão de alta para uma tendência de baixa, a ETH, ele afirma que está absolutamente sobrevendida e deve protagonizar uma reversão para alta. Vamos ver se tudo isso se confirma. Essa análise de alguns traders, não só ele. Alguns traders estão dando conta de que já existem elementos gráficos distintos e autônomos no sentido de que vai haver uma reversão de tendência no mundo cripto. E o Zelensky pede às nações do G7 melhores sistemas de defesa aérea depois dos ataques russos à capital
Kiev e outras cidades ucranianas que também foram alvo de ataques com mísseis de cruzeiro de longo alcance. E um congressista norte-americano apresenta um projeto de lei para recriar o padrão ouro contra o dólar. É óbvio que isso aqui não vai passar, mesmo se passasse, seria vetado justamente porque não tem como os Estados Unidos repegarem o dólar a ouro, só se eles criassem uma impressora de ouro. Mas aí teria que combinar com a mãe natureza. Mas é óbvio que não há qualquer viabilidade nessa proposta. Mas, enfim, é uma tentativa desesperada de controlar a inflação por um congressista norte-americano. E o Joe Biden determinou que a diplomacia americana reveja o relacionamento dos Estados Unidos com os sauditas. Gente, se os Estados Unidos cortarem relações diplomáticas com os sauditas, eu ouso afirmar que o petróleo vai voando para cima de $300 o barril. É óbvio que isso não vai acontecer. O Mohammed bin Salman tá fazendo o Joe Biden meio que... aquela visita do Joe Biden ao MBS, ao Mohammed bin Salman, foi um grande teatro, né? Na verdade, o MBS está fazendo o Joe Biden de bobo, porque depois que o Joe Biden voltou para os Estados Unidos, ele foi se reunir com Putin, que é o amigão dele, é o novo último amigo de infância do Mohammed bin Salman, que estão criando um verdadeiro cabo de força quando a zona do euro e os Estados Unidos começam a controlar a pressão inflacionária. Eles vão lá e cortam milhões de barris na produção, milhões de barris dia, né, na produção de petróleo, e acaba pressionando mais a inflação. Ou seja, na verdade, tá se criando um poder euroasiano, com Rússia, Arábia Saudita, Índia e China fazendo um contraponto à zona do euro e os Estados Unidos da América. Vamos ver, o mundo tá maluco, o Zelensky quer que a OTAN financie, né, o G7 financie as suas forças de defesa contra as investidas russas. O problema é que é uma guerra por procuração que já pode virar uma guerra franca entre a OTAN e a Rússia. E aí, gente, uma escalada nuclear não vai demorar muito, já que o próprio Vladimir Putin afirmou que a anexação desses territórios agora, que inclusive incluem uma usina termoelétrica nuclear, vai ser feita, e quem tentar ameaçar essa anexação estaria ameaçando a Federação Russa. E quem ameaçar a Federação Russa autoriza o uso de armas nucleares pelo Vladimir Putin. O mundo tá maluco, a BTC segue acumulando, o DXY tá desenhando uma caída igual uma jaca, e tudo isso provavelmente vai redundar num pump em direção a $30 mil. Muita gente está achando que isso aqui vai ser perdido. Eu ouso afirmar que a base dessa nossa grande figura triangular acumulacional vai ser respeitada. Uma série de elementos distintos e autônomos, o principal deles on-chain, já que o hash rate da BTC bateu um novo recorde histórico essa madrugada. A demanda por mineração de Bitcoin e a dificuldade na rede bate um novo recorde histórico. Quando a rede começa a bater recordes históricos, é porque a gente já encontrou o fundo dessa história. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC e fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.